Finalmente confirmou contratação de zagueiro no Vasco da Gama. Além de Robert Renan, a diretoria Cruz Maltino corre para fechar com Nathan Silva. A proposta já foi feita e agradou ao clube mexicano. Além dessas informações, vou trazer aqui também a você o primeiro dia de treino de Robert Renan no CT Moacir Barbosa. O mais novo reforço já pode fazer a sua estreia nessa próxima quarta-feira contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil. Tem também novidades envolvendo amigo vascaíno, a chegada, de Nathan Silva, informações, detalhes importantes, como também Andrés Gomes, que encantou tanto o técnico Fernando Diniz quanto também a torcida vascaína na sua estreia. Muitas informações e muitas novidades para você nesse Boa Noite Gigante, que chega no último momento dessa sua segunda-feira, cheio de informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas, é claro, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. E esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão. Chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar no crescimento e na divulgação aqui do nosso conteúdo. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, amigo vascaíno. A começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre essa tarde de treino lá no CT Moacir Barbosa. Inclusive, uma tarde muito movimentada, uma tarde de novidades. Tá aparecendo aí agora o próprio zagueiro Robert Renan na academia do CT Moacir Barbosa, realizando seu primeiro treino, vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Zagueiro que foi anunciado nessa manhã de hoje como o mais novo reforço do Vasco e já nessa segunda-feira realizou seu primeiro treino com o elenco. Além, é claro, do Robert Renan, todo o grupo do Vasco da Gama foi a campo também no CT Moacir Barbosa. A gente vê aí o próprio Matheus Carvalho, Matheus Cocão aos pouquinhos retornando aos treinamentos, ele que foi desfalque nas 2 últimas partidas do Vasco da Gama, não esteve nem presente na lista de relacionados. Um breve trabalho ali de aquecimento também com o grupo, o Robert Renan que fez essa estreia hoje também treinou, o próprio lateral esquerdo Leandrinho também está aparecendo aí na imagem a vocês, todos atletas que ontem não entraram em campo contra a equipe do Corinthians em São Januário, hoje foram ao gramado do CT Moacir Barbosa. A gente vê até o próprio Paulinho, o lateral direito Paulo Ricardo, que não foi nem sequer relacionado também, treinando no centro de treinamento. Um trabalho aí que se iniciou com fundamento, preparado pelo técnico Fernando Diniz e a sua própria comissão, e logo em seguida um meio que rachão, 11 contra 11, ali trabalho de marcação-pressão, trabalho de troca de posse de bola, para que aos pouquinhos esses jogadores possam entender como funciona, o técnico Fernando Diniz no seu dia a dia. Goleiro trabalhando com o pé, vê-se aí na imagem o próprio Thiago Mendes trabalhando ali no setor de meio campo, como esse primeiro volante, avançando com a bola, um atleta que precisa de mais de fato minutagem. O lance que impressionou, que está aparecendo aí do próprio Andrés Gomes, puxando um contra-ataque nesse treino que aconteceu pela parte da manhã de hoje. Então assim, o elenco do Vasco está de fato muito focado, querendo muito mostrar serviço, mostrar trabalho, e a chegada desses novos reforços são importantes para que aumente a competitividade dentro do grupo. Então, Robert Renan já chegou, já treinou pela parte da manhã, está regularizado e pode entrar em campo nessa próxima quarta-feira contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil. Expectativa aí sobre ele. Espero que, é claro, Robert Renan de fato encante o torcedor vascaíno, porque tratando-se de reforço, tivemos aí, amigo torcedor, ontem a estreia do reforço colombiano Andrés Gomes, que
sem dúvida nenhuma, encantou o torcedor. Temos aí, inclusive, nas imagens exatamente agora para vocês, alguns lances do Andrés Gomes na tarde de ontem em São Januário. Esse primeiro lance aí é dele disputando bola com o André Ramalho, ele que entrou pelo lado esquerdo do campo, sendo que ele é de origem pelo lado direito, é um ponta direita. Essa imagem aí mostra a qualidade do Andrés Gomes, né? A sua intensidade, de fato, o seu fator físico que chama muita atenção. Um ponta que eu não tenho dúvidas vai ajudar muito o nosso Cruz Maltino no restante dessa temporada. Um jogador de arrancada, é esse ponta a ponta que falta do Vasco da Gama. Ontem, infelizmente, diante do resultado, né, a gente não pôde ver muito o Andrés Gomes em campo. O torcedor vascaíno nesse momento final já estava meio que nem ligando para o jogo, mas ele dá uma assistência na sua primeira partida. É um jogador que definitivamente encantou. Entrou em campo e em menos de 20 minutos deu assistência para um gol do Vasco. Usando como comparação, o Lodi Augusto já está no Vasco há mais de 6 meses. Já tem mais de 15 partidas com a camisa do Vasco da Gama. E até o momento não deu nenhuma assistência e muito menos fez um gol. O Andrés Gomes, em poucos minutos em campo, já demonstrou que é de fato um grande jogador. E é isso que o vascaíno espera do Andrés Gomes. Ele surpreendeu positivamente, entrou muito bem, encantou na sua estreia. E ao David, ao Nuno Moreira, ao próprio Verratti, ao próprio Ryan, que se cuidem. Porque com essa bola do Andrés Gomes, ele já vai aparecer entre os titulares. Eu acho que nem vai demorar muito. Te animou também a estreia do ponta colombiano? Deixe a sua opinião nos comentários. Entretanto, amigo vascaíno, o Vasco da Gama, ele precisa de mais. O Vasco precisa, de fato, de mais reforços, de mais contratações. E hoje a grande prioridade é esse reforço para o setor defensivo. É, de fato, né, amigo torcedor vascaíno, esse zagueiro que chegue para tomar conta da zaga, venha e se torne um xerife do sistema defensivo do nosso Cruz Maltino e titular de uma forma completamente incontestável. E hoje o nome que a diretoria do Vasco olha, mira, entende ser esse jogador é o zagueiro Nathan Silva, atleta de 28 anos de idade que vive um dos melhores momentos da sua carreira, vestindo a camisa do Pumas no futebol mexicano. O Vasco de fato formalizou uma proposta junto ao Pumas do México pela compra dos direitos econômicos desse atleta. A informação é do jornalista Vene Casagrande é que a proposta feita pelo Vasco da Gama é um pouco inferior à proposta dada pelo canal Na Torcida Vascaínos nessa manhã de hoje. Inicialmente, né, o canal Na Torcida Vascaína, eles trazem uma informação que a proposta giraria algo em torno de 7 milhões de euros, de dólares, melhor dizendo, mas a informação do Vene Casagrande é que essa proposta está na casa dos 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais na cotação de hoje, dia 25 de agosto. O Vasco formalizou essa proposta com o objetivo de pagar o Pumas em 3 vezes, em 3 parcelas, sendo a primeira dessas 3 parcelas à vista. Se espera que o valor automaticamente venha a ser dividido em 3 vezes. 27 milhões dividido por 3 dá um valor aí de 9 milhões de reais por parcela. Ou seja, o Vasco pagaria 9 milhões de reais à vista, na mão, no pau, ao clube mexicano assim que o negócio for feito. O Pumas, que é dono de 70% dos direitos econômicos do Nathan Silva, os outros 20 pertencem ao Atlético e os outros 10 pertencem ao próprio jogador. Ou seja, caso o Atlético Mineiro, né? Caso seja feita a venda, o Atlético Mineiro receberá 5 milhões e 400 reais com relação aos 20% dessa negociação, né? A diretoria do Pumas, inclusive, se reuniu nas últimas horas para decidir se vai aceitar ou não a proposta formalizada pelo Vasco da Gama, e a informação com relação à reunião é: a proposta, o valor em si feito pelo Vasco agradou ao clube mexicano. Porém, hoje o que pesa contra o Vasco é o prazo curto para o Pumas buscar uma peça de reposição. A novela ela se repete. Vocês lembram o que aconteceu no início do ano? Quando o Vasco ele formaliza ao América do México uma proposta pelo Brian Rodrigues, o América do México aceita a proposta, mas acaba não fechando com o Vasco da Gama, mesmo gostando dos valores que foram oferecidos, por conta do curto tempo que havia para o América do México buscar uma peça de reposição. E exatamente por isso, à época, as negociações não avançaram. Ou seja, a novela que aconteceu no início do ano, ela se repete no final do ano. A incompetência de buscar nomes no final da janela, ela volta a acontecer no meio da temporada de 2025.
é completamente surreal. Mas mesmo diante dessa situação, isso também não significa que o Pumas não vai aceitar a proposta. Os membros da diretoria do clube mexicano ainda vão debater sobre essa situação. O Vasco, porém, ele pede pressa ao Pumas, né? Até porque entende que precisa o mais rápido possível entregar esse jogador para o técnico Fernando Diniz, e a expectativa aí, amigo torcedor vascaíno, é que as coisas possam andar nessas próximas horas. O jogador recebeu do Vasco da Gama uma proposta, né, de 3 anos de contrato, ou seja, um contrato até o meio de 2028. Então o Vasco teria o Nathan Silva até o meio de 28 e, além disso, pagaria ao Pumas 27 milhões de reais na cotação atual. Vale a pena? Deixe aí, é claro, a sua opinião nos comentários. O Vasco que tem pressa, mas está de fato confirmado. A proposta já foi feita e agora o Vasco e a diretoria Cruz Maltina aguardam uma resposta do clube mexicano para bater o martelo e fechar a contratação deste jogador. Inclusive, falando em números, tá? Muito se perguntou recentemente sobre a questão técnica do Nathan Silva, mas os números desse jogador aí na temporada em que ele esteve presente no futebol brasileiro em 2022 foram números muito bons, tá, cara? Números aí de participações defensivas, intensidade defensiva, inteligência defensiva, controle de espaço, tudo isso números que surpreendem e são até mesmo superiores a um jogador que, querendo ou não, o Vasco também está procurando no mercado, que é o Joaquim, atleta que atua igualmente ao Nathan Silva, pelo lado direito do sistema defensivo. É mais um jogador que o Vasco busca para reforçar aquele setor do campo, o setor da defesa pelo lado direito, que hoje carece de jogadores. O Vasco tem como titular Hugo Moura, que nem sequer zagueiro é, e tem como reserva Lucas Oliveira, um jogador que a diretoria Cruz Maltina busca negociar por não acreditar no seu futebol durante o restante da temporada. Então, amigo, a situação é de fato essa. Deixe sua opinião nos comentários se você acha, né, que Nathan Silva é um bom reforço para o nosso Vascão. E só para fechar aqui com vocês esse Boa Noite Gigante, trazer uma informação bem legal, cara, que tivemos aí nessas últimas horas de um cria da base Cruz Maltina, que é o Andrei Fernandes, cara. O Andrei Fernandes, ele entrou em campo ontem, no domingo, contra a Costa Rica, a seleção da Costa Rica, em o segundo jogo de amistoso que aconteceu durante a semana passada em Santa Catarina. Faz parte da preparação da Seleção Brasileira Sub-17 para a Copa do Mundo de Seleções que irá acontecer. A Seleção Brasileira aplicou essa goleada pelo placar de 7-1 e o Andrei, jogador do Vasco da Gama, né, o Andrei Fernandes, ele fez 3 gols dessa goleada. Um atleta que é titular absoluto, além dos 3 gols, ele ainda deu uma assistência, ou seja, participou diretamente, né, de 4 gols dos 7 marcados pela seleção brasileira. Um jogador que de fato está se destacando, está jogando muita bola, um atleta assim que está chamando demais a atenção, não apenas da torcida vascaína, como também do mercado do futebol europeu. Fiquem de olho no Andrei, cara. É diferente esse moleque, é bom de bola. É jogador aí que vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno dentro, como também fora de campo, com relação a uma venda que pode mudar financeiramente o patamar do nosso Vascão. E ele falou até mesmo, né? Falou sobre esse momento, falou sobre quais são as suas inspirações, e eu trago aqui as palavras desse cria a vocês nessa noite de segunda-feira. Se liga. Essa avaliação é muito boa, né? 2 vitórias, uma de 4-0, outra de 7-1. E aprendizado, essa Costa Rica joga de um jeito diferente, mais retrancado. E agora foca na Copa do Mundo e trabalhar, estamos trabalhando desde fevereiro e seguindo o foco. André, e a expectativa agora para a convocação? A expectativa é muito boa, né? Consegui, graças a Deus, fazer 3 gols na assistência. O time muito bom, está focado e a expectativa é a melhor possível. Tantos ídolos, tantos craques que foram revelados no Vasco da Gama. Romário, Dinamite, enfim, quem que você mais se assemelha nesse momento? Romário e Coutinho, os dois, pra mim, é excepcional. Boa sorte no Mundial, Andrei. Valeu. Então, falou também o jogador da seleção brasileira. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Deixe a sua opinião nos comentários. Andrei Fernandes, muito empolgado, muito feliz, muito animado diante desse ótimo momento que vive. Deixa aí se você acha que esse cria vai voar também no futuro.
Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante de segunda-feira. Já já eu tô de volta com a Acorda Vascão pela parte da manhã. E conto muito, cara, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.